Olá, boa noite a todos vocês. Nós vamos começar nossa aula, né? Hoje a gente vai começar com um conteúdo que é realmente nosso. Vocês estão vendo aí na tela, né? O conteúdo de função. Nós vamos trazer para vocês hoje, nesse primeiro contato, nessa primeira aula, mais informações, mais definições sobre esse conteúdo. A gente vai usar essa gravura aí para uma parte do conteúdo, porque ela dá para a gente entender bem o que seria mais ou menos misturar ou entender o conteúdo através de uma interpretação usando essa gravura do abastecimento, tá? A gente não vai usar todas, porque em uma ela não se encaixa, mas nas demais ela se encaixa sim. Então, essa abertura que a gente está fazendo com essa gravura aí, ela é justamente para facilitar o entendimento de vocês de alguns detalhes, tá bom? Também quero lembrar para vocês que a gente desconsidera a aula de ontem, tá? E essa daqui passa a ser definitiva. Estou mandando esse vídeo hoje, mas nós temos sim aula ainda. Creio que amanhã tem uma aula, se não me engano são duas, e aí a gente vai continuar e aí a gente explica de forma mais clara para vocês, tá? Quando você olha para essa gravura que vê essa bomba de abastecimento, né, de combustível, eu queria trazer para vocês o seguinte, que nós temos que começar a entender um pouco em cima de alguns detalhes dela que a gente vai começar a memorizar a partir de agora. O primeiro detalhe que eu queria trazer para vocês está justamente nesse ponto aqui, ó. Que eu vou colocar, vou deixar nessa cor mesmo de azul. Seria interessante se ela tivesse uma cor branca, né? Vamos ver se fica melhorzinho para você entender. Pronto. E também eu vou pegar e colocar nesse detalhe aqui. E também nós vamos colocar aqui. E a gente vai mudar as cores só para a gente entender o que é que vai significar cada uma dessas funções ou cada uma dessas setas e como relacionar elas à função, tá bom? Então vamos lá. Aqui nessa setinha branca que vocês estão vendo, ela relaciona quando você abastecer um carro, uma moto ou qualquer outra coisa, está relacionada como a quantidade de litros que a gente vai colocar no carro, que a gente vai abastecer, certo? Isso daí marca do 0 a 100 ml, 500 ml, 900 ml, 1 litro, 10 litros, 100 litros, depende do que for abastecer. Essa parte de cima, ela representa o valor que você vai pagar. Então, se eu abastecer, nesse caso aqui, o litro está custando R$1,799, quase R$1,80, certo? Então, o que é que a gente vai entender aqui, ó? Que se eu abastecer 1 litro é 1,79, né, 9. Se eu abastecer 2 vai ser 3,58,9 ou 58,8 e por aí vai. À medida que a quantidade de litro aumenta, o valor também aumenta. Então, passando isso aqui para a função, a gente vai entender o seguinte. Eu vou ter um conjunto que a gente, por enquanto, vai chamar de conjunto A, mas que a gente vai ver o nome dele depois, que é representado pela quantidade de litros que você vai abastecer. Nós vamos ter um segundo conjunto, que vai ser chamado, por enquanto, de conjunto B, mas que também tem um nome, que está aqui em cima, o valor a ser pago. E nós temos nessa setinha preta, o que a gente vai chamar depois de lei de formação, ou de função, da função, é justamente o valor. E como é que funciona? É justamente assim, ó. O meu primeiro conjunto vai me dizer quanto foi abastecido. Então, esse meu primeiro conjunto é o conjunto A, que a gente vai chamar de domínio. Todas as vezes que mudar a quantidade de litros aqui, vai mudar o valor lá em cima. Foi o que eu disse. Aqui embaixo está marcando uma lei. O que é que essa lei determina? Essa lei determina, essa setinha preta determina, que toda vez que o branco mudar, automaticamente o vermelho muda também. Então, está zerado, lá em cima está zerado.
Aqui tem 1 litro, aqui em cima vai ter 1,79,9. Aqui tem 2 litros, vai ter 3,50 e alguma coisa. Aqui quando marcar 3 litros, lá já vai subir para R$5, quase R$6, 5,60, mais ou menos 5,70. Então, à medida que a quantidade de litros muda, automaticamente muda também o valor, certo? Isso daí é uma função. Por quê? Porque eu tenho uma lei de formação aqui embaixo que me diz que toda vez que o conjunto A muda de valor, lá no conjunto B tem um valor representado por ele. Vamos passar isso para o texto lá embaixo? Olha só. Aqui tem um quadro e eu já deixei ele todo destacado porque a gente vai precisar interpretar e definir esse quadro aos poucos e com calma, tá? Então, e aí o que é que a gente vai definir nesse caso? Olha, o primeiro diz assim, ó. Conhecemos como função uma relação entre dois conjuntos A e B. Notando? Então, quem seria meu conjunto A aqui em cima? Seria justamente a setinha branca. Quem seria meu conjunto B? Seria justamente a setinha vermelha, certo? Então, pronto. Continuando. Em que, para todo elemento do conjunto A, existe um único elemento correspondente no conjunto B. Isso daqui, para nós, ele é simplesmente indispensável de ser lembrado. Todo elemento do conjunto A só pode ter um elemento representando correspondente lá no conjunto B. Como assim? 1 litro, 1,79. 2 litros, 3,50 alguma coisa. Ou 2 litros, 3 litros, 3,50. Então, para cada vez que mudar a quantidade aqui, lá também muda. Se for 1 litro, é 1,79. Se for 1,5 litro, vai dar 2 e uma fração. 2 litros, então não tem como a quantidade de litros mudar e lá em cima não ter um representante. Toda vez que mudar, tem que ter sim. Agora, não existe 1 litro custar 1 e 1,50 ao mesmo tempo. Não vai existir isso, não é possível, tá? Então, nesse texto aqui eu tenho assim, ó, para cada elemento do conjunto A, para cada litro que eu for colocar, eu vou ter um único correspondente no conjunto B. Vou destacar esse nome único, porque lá na frente a gente vai relembrar. Só pode ter um no conjunto B representando o A. Eu não vou ter o conjunto A com 2 representantes. Agora vem assim, perceba que na função dos valores do conjunto A, conhecido como domínio, pronto, a partir de agora, o nosso conjunto A tem nome. O conjunto pode ser o primeiro que vem, que aparece lá, que a gente está falando que é A, pode ser X, pode ser B, independente de letra que ele vai representando. O nome dele vai ser domínio. Então, gravem essa expressão. Quem é o conjunto de partida? Quem é o conjunto A? Quem é o conjunto de onde sai, de onde parte a nossa função? Chama-se domínio. São relacionados seus correspondentes no conjunto B, que é correspondido ou que é conhecido como quê? Como contradomínio. E agora, existe mais conjunto B, conjunto Y, conjunto X? Não. Existe parte do conjunto domínio e vai para o contradomínio. Então, aqui em cima, eu tenho que a minha setinha A é o meu domínio, daí parte a informação, e a setinha vermelha seria o meu contradomínio. Dependendo do comportamento dessa função, o que conhecemos como lei de formação. Quem é a nossa lei de formação? A nossa setinha preta, certo? Então, põe na mente. Eu tenho conjunto A e conjunto B. A partir desse momento, conjunto A se chama domínio. Conjunto B se chama contradomínio. E o valor que determina essa mudança entre eles se chama lei de formação. Eu também preciso que vocês memorizem esse nome, porque a gente vai conviver com ele também, certo? Pronto. Essa foi a parte da definição. Continuando, a gente vem aqui nessa parte de baixo para alguns exemplos. E esses exemplos, a gente vai falar sobre eles, e a gente para a nossa aula por hoje, que é só para vocês entenderem o que é que esse parágrafo todo está nos dizendo.
O primeiro aí que aparece no exemplo, gente, eu tenho conjunto A, que é um balãozinho, um círculo azul. Você pode até falar que é o conjunto A, que é o conjunto de partida, que é onde sai, mas o nome dele é domínio. Eu tenho o conjunto B, que nesse caso está representado por um círculo verde. Você já põe na mente que esse círculo verde, ele é o meu contradomínio, certo? É onde vai chegar a minha resposta. E esses pontinhos aí dentro, eles representam os elementos. Agora, tá vendo assim, F de A em B é justamente a nossa lei de formação, a nossa, como é que se diz, meu Deus? É a lei de formação mesmo, é quem determina a mudança. Então vamos criar um exemplo básico para você entender. Do nosso primeiro balãozinho aqui, se a gente seguisse pela gravura, seriam os nossos litros. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Pronto. Então, essa parte aqui, ó, ela é justamente quem é a parte onde vai estar aqui litros, que é a parte branca, que vai ser chamado por nós de domínio, tá bom? Então, quando eu coloco 1 litro, eu tenho 1,79. Quando eu coloco 2 litros, eu tenho 3,50 e alguma coisa. Quando eu coloco 3 litros, 5 e uma fraçãozinha. Então, gente, o que está acontecendo? Toda vez que mudar de litro, muda de valor. Mudou de litro, muda de valor. Isso daqui diz que é uma função, porque cada litro que eu tenho aqui tem um valor correspondente no lado do meu contradomínio, que seria o valor que eu vou pagar, certo? Aqui embaixo está perguntando, trata-se de um domínio, de uma função, desculpa? Sim. Ele já está afirmando, trata-se de uma função. Por que esse desenho aqui em cima é uma função? Porque todo elemento de A, ou seja, do domínio, possui um único, olha eu voltando aqui para a palavra único que nós grifamos aqui em cima, um único, ele só pode ter um único correspondente no contradomínio, ou seja, no conjunto B, beleza? Então, se alguém te perguntar, isso aqui é uma função? Você fala sim. Por que é uma função? Porque todo elemento do domínio, ou seja, do conjunto de partida, do conjunto A, tem um único correspondente no conjunto B. Pronto. A primeira definição que eu queria que vocês entendessem é essa. Vamos para a segunda? Isso daqui, esses dois balãozinhos, ela representa uma função? Não representa. Por que não representa, professor? Nós vamos colocar que o preço do combustível é R$1 para ficar mais fácil da gente fazer as continhas aqui. 1 litro, R$1. 2 litros, R$2. 3 litros, R$3. 5 litros, R$5. E 4 litros, é de graça? Quanto custou 4 litros? 4 litros não tem correspondente no outro conjunto. Ele teria que também ter um valor, que no nosso caso do exemplo aqui seria R$4, mas ele não está tendo. Então, se existir um elemento do domínio, ou seja, do conjunto de partida, que não tem um representante no lado do contradomínio, ele não tem um correspondente, eu vou tirar para provar que ele não tem, eu tenho que dizer que isso aqui não é função, porque ele não tem correspondente, e é obrigado a ter. No que nós vimos antes, todos aqui têm correspondente lá. Nesse aqui todos têm correspondente, exceto esse. O fato desse daqui não ter correspondente já nos diz que essa representação não é uma função. Olha ele dizendo aqui embaixo, não se trata de uma função. Por quê? Porque existem elementos do domínio que não possuem correspondente no seu contradomínio. E isso contradiz a definição. Por definição, não pode existir elemento do conjunto A ou do meu domínio que não tenha correspondente. Vamos mais? Pronto. Isso é uma função? Você já está lendo aí embaixo que não é função. Mas por que isso não é função? Vamos descobrir? Nós falamos que a gasolina custa R$1, álcool, bora definir aqui. 2 litros, R$2. 3 litros, R$3. 4 litros, R$4. Até aí está perfeito.
E 1 litro está custando ao mesmo tempo R$ 1 e R$ 4. É possível isso? Tem condições de você abastecer um carro e o cara fala, ó, você abasteceu 5 litros, mas você vai pagar 9. Porque cada litro custou R$ 1, mas o primeiro litro custou R$ 1 e depois custou mais 4. Não tem condições, é impossível isso. Tanto é que aqui nessa bomba, quando tiver 1 litro, é R$ 1. Quando tiver 4 litros, é R$ 4. Então não tem condições aqui embaixo estar R$ 1 ou 1 litro e lá em cima aparecer R$ 4 mais R$ 1. Isso é impossível. Então isso daqui deixou de ser função porque eu tenho um elemento no domínio, no conjunto A, que tem 2 representantes no contradomínio e não é permitido isso. Não é permitido. Infelizmente, põe na sua mente que não possui essa condição de um mesmo elemento do meu domínio possuir 2 elementos no contradomínio. Beleza? Aqui embaixo fala, ó, não é função. Por que não é função? Pois há elementos no conjunto A que possuem 2 correspondentes no conjunto B. E isso contradiz a definição de quê? De função. Agora, nosso último exemplo nessa aula. Olha só. É função isso daqui? Não é função. Por que isso não é função? Vamos descobrir por quê? 1 litro, R$ 1. Aliás, desculpa, é função. Vou explicar. 1 litro, R$ 1. 2 litros, R$ 2. 3 litros, R$ 3. 4 litros, R$ 4. 5 litros, R$ 4. Aí você vai, professor, peraí. Aí não pode. Como é que 4 litros custa R$ 4 e 5 litros custa R$ 4? Lembra que quando eu comecei a aula eu disse que aquela figura lá em cima, ele representava a grande maioria da função. Uma única vez ele não ia representar, é justamente nesse modelo. Todas as vezes que você falar de função, lembre-se de uma coisa. Pode existir um elemento aqui com 2 correspondentes? Não. Mas pode existir 2 elementos daqui com um correspondente lá sozinho? Sim, a função permite isso. Aí você diz, então cria um exemplo para me ver. Nós vamos trabalhar com números ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Que é 2 vezes 2, né? 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Agora vamos colocar menos 5 e 5. 5 ao quadrado dá 25. E menos 5 ao quadrado dá quanto? Dá 25 também. Você fala, menos 5 ao quadrado dá 25? Dá, porque um é negativo, outro é negativo. E nós vamos multiplicar os dois para dar 25. Na multiplicação, os sinais, quando eles são iguais, dá o quê? Dá positivo. Então, 5 e menos 5 ao quadrado, todos os dois dá 5. Então, se eu trabalhar com o exemplo de quadrado, nessa questão aqui, nesse modelo, ele vai provar que isso aí é função sim. Então, por que eu estou usando esses exemplos, gente? Porque eu preciso que vocês, todas as vezes que depararem com a situação para saber se é função ou não, que tenham alguma coisa na mente para relembrar. Então, vamos trazer aqui o que é que está dizendo aqui. Ele diz que é função sim. Pois as restrições são para o domínio. O domínio não pode ter 2 correspondentes. Mas cada domínio só tendo um lá, mesmo que seja o mesmo, é possível que seja assim. Ou seja, o conjunto A não tem problema algum caso sobre elementos... não tem problema algum caso sobre elementos no contradomínio ou caso exista um elemento de B correspondente a 2 elementos distintos, que é o caso aí que a gente citou. Eu tenho 2 elementos do A que só tem um em B. Isso é permitido. Então, bora voltar aqui. O que essa gravura me ajuda? Ela me ajuda a entender os 4 primeiros exemplos que a gente trouxe, como domínio, contradomínio e função. Então, nós usamos esse que você viu, que cada um só tem um correspondente, por isso é uma função. Esse não é função, porque tem um elemento do domínio que não tem correspondente lá. O próximo não é função, porque tem no domínio com 2 correspondentes, não pode. Se fosse 2 daqui com um correspondente só lá, podia. Mas um elemento daqui com 2 correspondentes lá, isso tira a qualidade de função. E aqui embaixo,
ele trata-se de uma função sim. E aí nós citamos um exemplo diferente, que não foi a gravura, para vocês entenderem que aqui o que ele está nos dizendo é simplesmente o seguinte: olha, nesse caso sim, pode, a gente foge um pouquinho da ideia da bomba e do abastecimento, mas para você entender, a gente usou o exemplo de quadrado da função, tá bom? O que eu quero, na verdade, é que vocês memorizem só essa primeira parte, determinando o que é função e o que deixa de ser função, beleza? Para que a gente comece a entender os nossos conteúdos. Vamos aqui agora trazer para vocês um códigozinho para a questão da frequência. Eu não vou pedir vocês que mande lá no grupo uma palavrinha para poder a gente marcar a frequência. Eu vou, através do vídeo do YouTube, ver quem visualizou e vou justificar isso lá, tá? E de qualquer maneira eu vou precisar confiar que vocês estão realmente assistindo o que é para o bem de vocês, tá? Tá aí a aula de hoje. Ela ficou um pouquinho longa, mas era necessário. Espero que vocês tenham começado a entender o que é função e a gente possa então trabalhar esse tema muito em breve, tá bom? Forte abraço para vocês. Até a nossa próxima aula amanhã. E qualquer dúvida amanhã, quando for pelo Meet, vocês bem tira essas dúvidas tranquilamente. Valeu, tchau, gente.